Podcast Compreendedor, com Letícia Franco. Sejam bem-vindos de volta ao Compreendedor, o podcast que facilita o entendimento da dor através da ciência acessível. Meu nome é Letícia Franco, sou médica de família e comunidade e esse podcast foi criado como parte do trabalho de conclusão de curso da especialização interdisciplinar em dor da UFSCar. Nos primeiros episódios conhecemos Maria e presenciamos um exemplo da aplicação de educação em neurociências de dor para pacientes. Hoje, no nosso último episódio da primeira temporada, eu venho falar com vocês um pouco sobre como a educação em dor mudou a minha visão e a minha prática clínica na abordagem da dor. Afinal, para educar, eu precisei ser educado. Letícia, como era a sua visão sobre a dor antes da especialização? E o que mudou para você quando começou a estudar educação em neurociências da dor? Na verdade, a gente pode começar um pouquinho antes, sobre como eu fui parar numa especialização em dor, na verdade. Eu comecei a me interessar em dor logo depois do meu título em Medicina de Família e Comunidade, quando eu fiz um curso de agulhamento seco. Logo em seguida, eu comecei a estudar aplicação clínica da cannabis, e isso me levou para o universo da dor. E eu descobri um mundo vasto, com várias opções de tratamento, com uma margem muito grande de trabalho, e uma queixa que é muito comum na nossa prática clínica, queixa diária na atenção primária. E assim eu cheguei na especialização interdisciplinar em dor da UFSCar, com uma visão muito tecnicista e biomédica, muito mais centrada na imagem, na lesão, na conduta farmacológica. Embora eu tivesse um conhecimento da conduta não farmacológica, ainda era muito limitado, era muito aquela visão biomédica mesmo. Com a especialização, eu comecei a entender muito mais sobre neurofisiologia da dor e como aplicar isso pro paciente de uma maneira mais leve, que essa é a intenção da educação em dor, né? Trazer essa informação, trazer o conhecimento para o paciente de uma maneira a ele ter uma maior segurança no próprio manejo da dor e ter um sentimento também de empoderamento e melhora da autoeficácia desse paciente que vai fazer o tratamento em dor. Então ela surgiu como uma ferramenta clínica que acabou virando uma carta na manga para esse arsenal terapêutico tão rico que é o tratamento da dor. A gente sabe que não basta entender da dor, é preciso saber comunicar isso. Como a educação em dor te ajudou a transformar o conhecimento técnico em algo compreensível para os pacientes? Durante a especialização, nós tivemos vários contatos com a educação em neurociências da dor. Na verdade, a gente começa ali no processo da neurofisiologia, uma aula muito densa, muito pesada, que é difícil até pra gente, enquanto profissional, entender. E isso vai se tornando mais leve à medida que a gente começa a ter acesso a materiais que, a partir do embasamento científico, trazem metáforas, trazem figuras de linguagem e começa a apresentar recursos de comunicação terapêutica para a gente trazer essa neurofisiologia tão complexa para o paciente. E isso é muito legal porque quando a gente começa a compreender como funciona essa educação em neurociências da dor, a gente começa a ajustar essa explicação para diferentes perfis de paciente. Então a gente vai perceber aquele paciente que vai entender melhor a questão do alarme, como a gente usou como um exemplo com a Maria, né, nos nossos episódios. A gente vai perceber para outros pacientes que vai funcionar melhor a história do freio, do acelerador, da central de monitoramento. A gente consegue trazer metáforas do dia a dia desses pacientes para eles entenderem todo o trajeto da dor no sistema nervoso e como isso funciona no próprio corpo deles, né? É muito bom dessa troca, porque a gente consegue ter uma escuta ativa. A gente ouve esse paciente, a gente acolhe essa angústia relacionada à dor e todo esse sentimento que o paciente com dor traz pra gente, muitas vezes carregado de muitos sintomas emocionais, além dos sintomas físicos, algumas questões sociais, e a gente acolhe esse paciente, escuta esse paciente, valida a dor dele e tudo isso faz parte do processo da educação em dor. E através das metáforas a gente consegue clarificar um pouco para esse paciente que a dor que ele sente é real, que ela tem uma explicação biológica, mas que sofre influência direta do meio em que ele está inserido e dos outros aspectos, né? Da parte de sono, da parte de estresse,
da parte do meio social em que ele vive. Então é muito legal como a educação em dor dá pra gente essas ferramentas como uma comunicação clínica válida para acolher esse paciente com dor. Você percebeu alguma mudança na forma como seus pacientes passaram a encarar o tratamento depois que iniciou a educação em dor? É engraçado que quando a gente começa a falar de educação em dor e ela passa a fazer parte da nossa consulta, o paciente se sente acolhido, porque ele está muito acostumado a ver aquele profissional, seja um profissional médico ou um profissional não médico, que sempre é muito mais técnico, né? Ele pega o paciente, ele classifica a intensidade de dor, ele olha para os exames, ele olha para as medicações, ele indica ali alguma medida não farmacológica, mas ele não ouve o paciente das outras angústias e ele não troca com o paciente o próprio conhecimento. Então deixa de ser uma relação horizontal, que é uma coisa que a gente preza muito na medicina de família, que é esse plano de cuidados conjunto. Quando a gente só orienta o paciente, dependendo de como a gente faz isso, isso fica uma coisa muito verticalizada, daquela coisa do eu sou o profissional e detenho o conhecimento e você vai apenas acolher o que eu estou te dizendo. A gente traz o paciente para dentro desse plano terapêutico, porque ele começa a entender mais sobre a dor. A gente começa a explicar para ele, eles se sentem mais compreendidos, muitos deixam de sentir culpa, muitas vezes a gente reduz, inclusive, a quantidade de solicitação de exames e tratamentos ineficazes. Essa questão dos exames é muito legal, porque a gente começa a desmistificar a ideia de que dor é igual a lesão. A gente começa a dizer para o paciente, olha, esse dia que você teve um pouco mais de dor porque você brigou com o seu marido, ele não foi uma piora da tua lesão. Não significa que teu tratamento não está funcionando. Ele é um escape de dor. E junto a gente vai entender isso, a gente vai entender que esse escape de dor pode acontecer, mas que a gente está aqui para reduzir a intensidade desses escapes de dor. E às vezes a gente evita algum exame, a gente evita alguma intervenção que não seria necessária naquele caso. E principalmente, a gente começa a abrir um caminho gigantesco para as intervenções não farmacológicas. A gente coloca na educação em dor, de uma maneira muito clara, tudo aquilo que também influencia na dor do paciente. Quando a gente fala da nossa farmácia interna, a gente diz sobre exercício, a gente fala sobre estresse, a gente fala sobre o meio social, a gente fala sobre qualidade de sono e nesse momento a gente mostra para o paciente que o tratamento não é só o remédio, que o tratamento também não é só responsabilidade do médico ou do profissional de saúde, mas que esse tratamento ele é conjunto e que ele envolve muitas medidas não farmacológicas. E essa clareza, esse acolhimento, essa educação do paciente aumenta a confiança dele e aumenta o entendimento dele no próprio manejo da dor. Então ele vai entender nesses dias de escape de dor o que ele tem que fazer, como ele vai manejar, como ele vai trazer para a gente na próxima consulta esse escape de dor. A ferramenta de educação em dor é extremamente poderosa. A gente deveria usar muito mais do que a gente usa, na verdade. E como isso impactou na melhora direta da dor dos seus pacientes? Pode compartilhar algum caso que te marcou desde que começou a aplicar essa abordagem? Então, é interessante a gente dizer que a educação em dor ela é uma ferramenta clínica muito valiosa, mas que sozinha, como medida isolada, ela não melhora a índice de dor. Por outro lado, quando associada a outras intervenções, ela melhora a índice de dor, isso a partir de estudos científicos. Então, a educação em dor, ela tem um impacto direto na dor, mas entendendo ela como parte de um contexto e não como uma ferramenta isolada. O que eu percebi muito com relação à abordagem é que isso aumentou demais a adesão do paciente ao tratamento. Quando a gente consegue falar com ele sobre as medidas não farmacológicas, que ele consegue entender isso dentro de um contexto, como isso pode mudar a dor dele, ele começa a entender o funcionamento da dor,
ele entende os escapes de dor, ele começa a melhorar. E aí não é mágica, né? Não é assim, do nada ele começou a melhorar. Não sei o que você fez, que agora eu tô melhor. Na verdade, isso envolve empatia, isso envolve autoeficácia, né? Esse incentivo à autoeficácia do paciente, que ele consiga gerenciar a própria condição dolorosa, e isso começa a impactar diretamente na dor do paciente. Eu acho que quando eu comecei a aplicar educação em neurociência da dor, eu tive um caso muito difícil de uma paciente com uma dor crônica inespecífica e muito complexa, porque tinha componente emocional, tinha um componente familiar associado e era uma dor de longa data. Uma paciente jovem, de 27 anos, e quando eu iniciei educação em neurociência da dor com ela, a gente ficou muito tempo da consulta falando sobre isso e ela ficou muito interessada. E a gente falou sobre plano terapêutico posteriormente, eu prescrevi a medicação, indiquei algumas outras coisas e ela me pediu ao final da consulta para que eu disponibilizasse algum material para ela sobre a conversa que a gente tinha tido, porque ela gostaria que os familiares dela entendessem a dor da maneira como eu tinha explicado. E aquilo para mim teve um impacto tão grande, porque a gente sempre tende a pensar que a nossa intervenção final, né, a nossa intervenção medicamentosa é a que vai fazer a diferença. Eu fiz um curso e descobri que o remédio X funciona perfeitamente em dor neuropática, então eu vou usar. E a gente tende a acreditar nisso. E nesse caso, foi a educação em neurociências da dor que mais impactou ela. Foi a educação em neurociências da dor que fez ela querer se aproximar novamente da família e mostrar para essa família que a dor dela era real, que ela precisava de uma rede de apoio, que ela precisava de suporte. E aí a gente cai muito do cavalo, né? Porque a gente percebe que o nosso tratamento, ele era muito menor diante da necessidade da rede de apoio que ela precisava. E o que ela mais precisava da gente era, de mim no caso, era essa orientação para a família, para que eles entendessem a dor dela da forma como eu tinha explicado para ela. Eu acho que esse é um caso muito emblemático sobre educação em dor, porque foi uma paciente que depois aderiu ao tratamento e conseguiu evoluir um pouco melhor, embora seja uma dor muito complexa, mas ela conseguiu evoluir um pouco melhor até na adesão, nos índices de dor, mas me chamou muita atenção que foi esse o ponto da nossa consulta que ela mais gostou. Você acredita que é possível aplicar educação em neurociências da dor na rotina da atenção primária? Eu gosto muito de falar disso porque a gente tem um tempo muito curto na atenção primária, mas em linhas gerais as pessoas acham que a gente está lá para fazer receita e encaminhar paciente. E com uma boa comunicação clínica, a atenção primária é capaz de resolver de 80% a 90% dos casos que chegam até a gente. E dor crônica chega pra gente todos os dias. Dor chega pra gente todos os dias, mas dor crônica chega pra gente todos os dias. Então se torna muito natural a gente falar sobre educação em neurociências da dor. Às vezes o paciente começa a contar pra gente sobre a dor, começa o contexto, a gente absorve, a gente acolhe. E aí, durante a conversa, a gente vai trazendo os nossos exemplos, a gente começa a falar que dor é um sistema de alarme, que esse alarme está quebrado, e às vezes você percebe uma boa receptividade do paciente, e aí a gente consegue fechar isso num plano terapêutico conjunto. É claro que a gente também tem que ficar muito com o pé no chão de entender que na atenção primária a gente tem, de fato, um tempo muito curto, mas como que a gente pode fazer isso? A gente pode dividir a educação em neurociências da dor em etapas. Então, conforme a gente vai progredindo na nossa consulta, a gente vai progredindo na nossa educação em neurociências da dor. É muito legal, inclusive, a gente escrever em prontuário isso, deixar até onde a gente foi com o paciente na educação em neurociências da dor. Então, a gente vai lá no nosso plano de cuidados, vê o que você prescreveu, coloca lá, iniciado, educação em neurociências da dor, conseguir e até a parte em que eu explico que existe uma central de monitoramento. E aí a gente retoma dali na próxima consulta. Então eu não preciso toda vez começar do sistema de alarme. Eu posso retomar e prosseguir com essa educação em dor. Porque essa é uma vantagem que a atenção primária dá pra gente.
A longitudinalidade do cuidado e o vínculo terapêutico faz com que esse paciente volte. E quando você valida, acolhe, traz uma linguagem acessível à condição daquele paciente e vai reproduzindo diversas vezes naquele movimento de repetição, conversando com o paciente, utilizando uma ferramenta, ele começa a entender educação em neurociências da dor e a gente consegue aplicar isso na prática clínica do curto período, do curto tempo. A gente pode também fazer isso em grupos, né? Utilizar a atenção primária com grupos de dor crônica, por exemplo. E aí, antes da gente iniciar o processo de exercícios, de alongamentos, do plano de cuidados do profissional do movimento, a gente pode iniciar um programa de educação em dor. Então, estruturar esse grupo, vão ser aulas semanais de educação em dor, intercaladas com aulas com profissionais do movimento. A gente pode utilizar de todas as ferramentas que a gente tem na atenção primária para conseguir inserir a educação em dor e melhorar um pouco dessa compreensão e desse acesso do paciente ao conhecimento sobre a própria condição. A gente pode fazer isso através de ambientação, a gente pode fazer isso em consulta, a gente pode fazer isso em grupo, mas é muito possível que a gente faça na atenção primária e de uma maneira rotineira. Porque a gente pega esse gancho, como eu disse anteriormente, a gente pega o gancho da educação em dor para trabalhar os outros pilares da mudança do estilo de vida. A gente começa a falar de sono, a gente fala de exercício, a gente fala de regulação emocional, a gente abre os olhos desse paciente para outros lugares, a gente abre os olhos desse paciente para o meio em que ele está inserido, a gente consegue trazer mais substância, né? A gente consegue trazer mais elementos para o tratamento dessa dor e até para a própria luz da consciência do paciente de compreender que tudo aquilo também interfere na dor dele. Letícia, se você pudesse deixar uma mensagem para profissionais da saúde que estão começando dor, qual seria? Para os profissionais de saúde, eu diria, estudem dor. Gente, a gente tem uma visão da dor dentro da faculdade de medicina, agora puxando um pouco mais para a medicina mesmo, de dor como sintoma e não como uma doença. E quando a gente começa a estudar dor, a gente entende que a dor pode ser a doença. Então, estudem dor. Vai chegar paciente com dor para você. Todo dia a gente vê um paciente com dor, seja na atenção primária, seja no particular, seja na medicina, seja na fisioterapia, seja na farmácia, seja na terapia ocupacional. Todos os dias a gente vê um paciente com dor. A gente precisa saber sobre dor. E mais do que isso, a gente precisa saber explicar. A gente precisa, de fato, estar educado para educar esse paciente. Um bom manejo de uma dor aguda pode prevenir uma dor crônica no futuro. Um bom manejo de dor crônica pode devolver funcionalidade para o nosso paciente. Então, estudem dor. Estudem dor para além do que o livro está dizendo. Estudem dor com ciência e com consciência de que na frente da gente tem um paciente. E falando em paciente, uma vez me perguntaram sobre 3 dicas que eu daria para um paciente com dor crônica. E acho que essa é uma forma da gente resumir bem tudo que a gente conversou até agora. Então, se eu pudesse dar essas 3 dicas, a primeira, sem dúvida, de olhos fechados e baseada na ciência, seria: façam exercício. Exercício melhora a qualidade de vida, melhora a capacidade cardiorrespiratória, melhora índice de dor, agindo diretamente no centro da dor, liberando substâncias, a nossa farmacia endógena que a gente conversou nesses episódios. Segundo, estudem educação em dor. Entendam sobre a sua doença. Saber sobre o que a gente tem faz com que a gente tenha melhor adesão ao tratamento e, inclusive, melhore índices de dor. E, por fim, procure um profissional habilitado em dor. Profissionais que realmente estudem e que unam dor com ciência para ter uma abordagem integral e completa do seu tratamento. Então é isso.
muito obrigada por me acompanhar nesse nosso último episódio que contou um pouquinho sobre a minha trajetória na dor e sobre o impacto da educação em neurociências da dor na minha prática clínica. Essa foi a nossa primeira temporada e eu espero que vocês tenham conseguido entender mais sobre dor, tanto pacientes quanto profissionais, e como a gente vai enfrentar isso com mais confiança, ciência e autonomia. Até breve! Você ouviu o podcast Compreendedor com Letícia Franco.